Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs seminaristas do nosso Seminário Metodista Internacional. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, da nossa matéria sobre a teologia do culto cristão, claro que dentro da nossa perspectiva como Igreja Metodista Internacional. Quero dar muito boas-vindas a todos vocês e aos novos alunos que estão chegando, que você se sinta muito à vontade entre nós. Aqui, cada aula, ao terminar, tem um requisito que você tem uma semana para me enviar por WhatsApp ou por e-mail, como for mais fácil para você, tá bom? Mas não deixe acumular, porque quando deixa acumular fica difícil. Alguns alunos estão tendo dificuldade justamente porque não estão fazendo durante a semana. Hoje, terça-feira, a gente coloca a aula disponível, então você tem uma semana para assistir a aula e, juntamente com a sua apostila, você resolver as questões que os requisitos estão pedindo, tá bom? E você, se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva o mais rápido possível. Você quiser alguma informação, está aí o nosso e-mail para que você possa nos escrever, gcfcarvalho52@gmail.com. É com muito prazer que vamos receber cada um de vocês. Então, vamos à nossa aula de hoje, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos tratando do que é o mais sublime, adorar e cultuar ao Senhor. Eu te peço, Senhor, que esta aula possa esclarecer, possa nos orientar, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de trazer à luz aquilo que muitas vezes nós já sabemos, mas que está lá bem escondidinho dentro de nós. Que isso venha aflorar de uma maneira a levar-nos a prestar a ti um culto maravilhoso ao Deus todo maravilhoso e Senhor nosso. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, nós estamos hoje no capítulo 4 do nosso livro, da nossa apostila, nossa matéria, Teologia do Culto Cristão. Hoje nós vamos tratar de conversar sobre, especialmente, duas reuniões que a gente chama de cultos, mas já aprendemos que as reuniões, elas não têm uma centralidade na adoração a Deus, exaltar a Deus, mas tem outros objetivos. E são válidos, como eu tenho falado. Aliás, eu quero até fazer um parêntese aqui para explicar o seguinte. Essa matéria, ela trata da gente colocar para vocês o que nós, como igreja, gostaríamos que acontecesse, entenderam? E quando Deus nos deu a visão da Igreja Metodista Internacional, nós recebemos também a visão de um culto que fosse, ao mesmo tempo, espiritual, racional, mas um culto que tivesse como centralidade o nosso Deus, adorar e celebrar a Ele. Também criarmos meios de, nestas reuniões, que não são especificamente para adorar ao Senhor, pudéssemos juntar nossa gratidão e nossa adoração com a evangelização, edificação, gratidão, enfim, outras formas. Isso que estudamos semana passada, dessa ordem ou da liturgia do culto, isso não é para ser uma coisa fechada que você tem que, é uma camisa de força, de forma nenhuma. São sugestões que vocês podem ou não aplicar dentro da sua realidade. Hoje, a liturgia dos cultos modernos é muito simples. Você tem um momento de louvor, tem a pregação e tem o apelo. Hoje, basicamente, a liturgia dos cultos, pelo menos por onde eu tenho ido e visitado, são mais ou menos assim. Vocês me falam, isso está correto? Claro, qualquer tipo de adoração a Deus, desde que seja em espírito e em verdade, está correto. Agora, o que nós estamos propondo é algo maior, é algo que envolva pessoas, a participação leiga, a participação da congregação, enfim,
é um culto como a Bíblia nos ensina e que sempre a igreja no passado fez. Claro que ela tinha um conceito muito restrito e hoje nós temos um leque muito grande. Hoje nós estamos falando cultos por videoconferência, por internet, enfim, hoje nós temos a modernidade que não muda o princípio nem a essência, mas pode mudar, quem sabe, os modelos, algo assim, tá bom? E o que eu vou falar hoje tem muito a ver com isso, porque houve mudança significativa nessas reuniões que nós vamos compartilhar. A primeira grande reunião que sempre foi feita é chamada reunião nos lares. Hoje chamam-se de grupos nos lares, grupos pequenos, células familiares. Os nomes variam para torná-la mais atrativa e mais funcional. Essas reuniões nos lares é uma prática muito antiga. Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva se reunia nos lares. E dá-nos a entender, a Bíblia, que eram todos os dias se reuniam nos lares. Essas reuniões, historicamente falando, eram reuniões para, primeiro, lembrar de Jesus, do sacrifício da morte dele. Por isso é comum você observar que nessas reuniões nos lares era celebrada a ceia do Senhor. Não era bem um culto como nós temos. Seguindo assim o princípio paulino, as pessoas se reuniam para celebrar a ceia, porque na ceia eles lembravam do sacrifício de Jesus. Por isso que Paulo fala, você não vai lá para encher barriga, você não tem fome, né, para comer em casa, mas que respeite um ao outro e que seja feita essa celebração. Então, basicamente, no início da história da igreja, as reuniões nos lares eram para tomar a ceia do Senhor. Depois, essas reuniões passaram a ser também de instrução. Aí veio o Didaquê, o primeiro livro de ensino do povo cristão da época. Então, o que aconteceu? O Didaquê era ensinado nos lares. Depois, então, a igreja começou a crescer e saiu dos lares para os templos. Mesmo assim, toda a história da igreja, a reunião nos lares nunca foi perdida. Então, essa herança, e principalmente nós, metodistas, né, guardamos com muito carinho isso, porque a tônica do crescimento metodista desde os tempos de Wesley era exatamente a reunião no lar. Wesley, ele primava por isso, ele chamava de grupos pequenos, né? Então, ele plantava igrejas através dos lares. Ele começava a reunião nos lares, e essas reuniões nos lares, elas cresciam e se tornavam que ele chamava uma congregação, e depois se tornava uma igreja. Então, para nós, isso é fundamental. Essas reuniões, não importa se sejam reuniões de bate-papo, às vezes você vai para uma reunião no lar só para estudar um texto bíblico, que hoje nós temos, né, o estudo bíblico de descoberta, que é o que eu gostaria de implementar nos lares, que é uma coisa muito simples, muito fácil, qualquer pessoa pode fazer, não exige preparo, treinamento. O estudo bíblico de descoberta é algo sensacional e que eu tenho procurado passar para os líderes. Quem sabe a gente pode até usar aqui o nosso seminário, se Deus nos der graça, para passar isso para vocês. Talvez surja aqui uma sugestão da gente ter uma aula especial sobre o estudo bíblico de descoberta, que é uma ferramenta poderosa para você ter uma boa reunião no lar. Como também pode ser um culto, louvores, pregação, não importa como você vai dinamizar esta reunião nos lares. O importante é o seguinte: primeiro, nunca entre numa casa sem pedir licença. Isso aqui, gente, por mais que você tenha intimidade com as pessoas, se é para uma reunião, nunca entre pelos fundos, nunca entre. Fulano. Não.
toque a campainha, eu bato, ou simplesmente diga, dá licença, posso entrar? Isso demanda, primeiro, o respeito para o que é dos outros. A casa não é sua. Lembre-se sempre disso. Não é da sua família, ainda que seja da família da igreja. Essa ideia de que a gente tem liberdade, toda liberdade tem que ter limite para ter liberdade. Senão é uma bagunça. Então, isso é fundamental. Nunca entre sem pedir licença. E eu vou além, né? Nunca chegue cedo demais e nunca chegue atrasado. Segunda coisa, não entre nos quartos das pessoas da casa. Vou enfatizar isso. Não entre no quarto das pessoas da casa. Você não tem nada que fazer nos quartos. O quarto, biblicamente, é sagrado, é da família. Nenhuma pessoa deve entrar num quarto qualquer sem que seja convidado e a pessoa, dona do quarto, esteja com você. Isso é respeito à intimidade. Sabe por que esses cultos hoje têm diluído e poucas casas querem receber? Porque as pessoas não obedecem a este princípio. Então, lembre-se, quando você for em qualquer casa, não entre nos quartos dessa casa, porque isso é fundamental. Agora, tem uma outra coisa, isso eu quero até projetar para vocês, porque isso é de suma importância que vocês tenham em mente, porque aqui está o ponto mais crítico das reuniões nos lares: o uso dos banheiros. Homens, toda vez que você tiver que usar o banheiro, gente, não é para usar. Aquele banheiro não é público. Não é para você usar. Aliás, evite usar banheiro na casa dos outros, porque não é público, a não ser numa grande emergência. Você não está segurando mais, então pede licença, pede desculpa por usar o banheiro dos outros. E então, se você for usar, homens, primeiro, sente no vaso ou levante a tampa quando for fazer as suas necessidades. É horrível você chegar num banheiro que está todo respingado por fora, o vaso. É terrível, é terrível. Recomenda-se que toda vez que for usar o vaso, não importa para quê, se senta nele. Não é para fazer em pé, porque isso faz com que evite todas essas coisas. E quando sair, dê descarga e abaixe a tampa. A tampa existe para isso, né? Até as pessoas ensinam que você tem que abaixar a tampa antes de dar a descarga para que as bactérias não evapore e contamine o ambiente. Segundo, lave as mãos com sabão. Não é só lave as mãos com sabão para higiene, porque você vai tocar na mão dos outros. E não tem coisa pior do que alguém que sai do banheiro com a mão seca e pega na mão dos outros. Isso aí é algo terrível. Terceiro, deixe a toalha, você vai enxugar a mão bem dobrada no lugar. Se ela é pendurada. Se ela é do lado, é do lado. Quarto, feche bem a torneira. Não deixe vazando água. E enxugue a pia. Normalmente tem uma toalhinha pequenininha que é para enxugar a pia, normalmente. Mas se não tiver, com a mesma toalha, você enxuga a pia. Não deixe a pia molhar. Não estou falando no bojo, não. Estou falando ao redor da pia. Quinto, ao usar o vaso para outras necessidades, sempre usa um spray. Tem lá um sprayzinho para não deixar mau cheiro. Normalmente, o banheiro é próximo onde está sendo feita a reunião. Se ficar um mau cheiro, né, não é nada agradável, né? Outra coisa, para as mulheres é a mesma coisa, né? Sendo que eu acrescento para as mulheres, se elas estão no seu período, não deixar absorventes à vista, constrangendo pessoas. Se você vai trocar seu absorvente, outra coisa, enrola num papel higiênico e coloca no vaso, não no vaso, obviamente, né? No lugar onde você coloca o lixo, tá bom?
Isso é extremamente importante que você tenha isso em mente. Agora, gente, eu quero projetar para vocês aqui, isso aqui, quero que vocês gravem. Não use nada do que está no banheiro. Tem gente que vai usar perfume, que absurdo. Usa creme para o cabelo. O banheiro não é seu. Nada que está ali é seu. Nada. Então, você não tem o direito de usar. Eu vou ser bem forte agora. Qualquer uso é roubo. Se eu pegar um perfume, eu estou roubando aquele pouquinho de perfume, porque ele não é meu. Não use nada. Olha, eu vou ser bem franco agora. Tem gente que reclama que, quando acaba o culto nos lares, algumas coisas do banheiro somem. Isso é triste. Não deixe crianças pequenas irem aos banheiros sozinhos. Porque, se você deixar aí, volta lá para ver se deixou tudo arrumado. Por que a criança não pode e não deve ir? Porque ela não tem noção de que aquilo não é dela. E se ela vê alguma coisa que agrada, ela vai usar. Outra coisa, o melhor de tudo é que você não use o banheiro, como eu falei. E se for usar, peça permissão à pessoa e depois você peça desculpas por usar. Tá bom? Isso é muito sério, gente, porque senão as coisas não vão fluir. Agora, alguns cuidados gerais. Anote aí. Não insinue que você está com fome ou que deseja comer ou beber algo. Tem gente que chega assim, que cheirinho gostoso, nossa, hoje não tive tempo de jantar, poxa, vim correndo do trabalho. Isso é muito feio, além de ser mal educado. E constrange a pessoa. Se eu chego na sua casa e falo que estou com fome, eu estou te obrigando a me dar alguma coisa. E, às vezes, o que você tem é para um filho, é para um marido, e aí ele vai tirar, porque ela vai ficar sem graça. Não, come. Ainda mais brasileiro gosta de fazer uma média com o que não tem. É raro alguém falar, não vou te oferecer porque eu não tenho, o que eu tenho aí não é para você. A gente não fala isso. Aqui na América, o povo fala, olha, infelizmente, o que eu tenho, eu não sabia que você estava com fome, não preparei. Mas no Brasil, não. Às vezes a pessoa vai fazer, eu vou fritar um ovinho para você, vou pegar, fulano, vai lá, compra um pãozinho. Isso é constrangedor. Isso impede que as pessoas façam reunião nos lares. Porque muitas vezes as pessoas que vão às reuniões vão direto do trabalho. E se for assim, dá comida uma vez por semana para 5, 6, 10 pessoas, a maioria do nosso povo é um povo simples, que não tem comida para dar para todo mundo. Aliás, eu sempre recomendo que não tenha comida. Você quer servir um cafezinho com biscoito? E olhe lá. E olhe lá. Preferencialmente só um cafezinho com água e ponto final. Porque assim nós podemos receber. Do contrário, não pode receber. Uma coisa muito interessante aqui, não faça nenhuma observação ou comentário depreciativo ou negativo na casa das pessoas. Aí, nossa, precisamos de uma pinturinha aqui. Ia ficar melhor se aquilo... Gente, isso é horrível. Se você não tem algo a elogiar, sinceramente, também não fale nada. Não é da sua conta. Essa planta fica melhor aqui. Isso aqui não é da sua conta. Você não está lá para observar a cor da casa, os móveis. E outra coisa muito importante, nunca sente no braço do sofá ou da cadeira. Às vezes tem mais gente do que os lugares, aí as pessoas começam a sentar. Já na minha casa, quebraram um sofá porque sentaram no braço do sofá. Ali não foi feito para ninguém sentar. Por favor. Né? E num sofá para 3 não é para sentar 5. E vocês têm que ter essa noção, porque depois que a igreja sai, especialmente se na casa que recebeu tem alguma pessoa não crente, aponta os crentes mal educados, aí, um folgado, senta no sofá, quebra tudo, desarruma tudo. Aliás, eu não coloquei aqui, mas é muito importante que você arrume a casa antes de sair. O que você tirou do lugar, se puxou uma cadeira para cá, coloque tudo no lugar.
Esse é o papel do líder antes de sair. Vocês vão ver que o líder é o primeiro a chegar e o último a sair. Então, ele tem que organizar. Ele chega primeiro, ver como estão as coisas, e quando ele sair, tem que deixar tudo no lugar. Outra coisa, nunca pergunte quanto custou. Você olha, que abajur lindo, quanto custou? Olha que cadeira, onde você comprou? Não nos interessa. Gente, isso é feio. Muito feio. Sabe? É horrível, porque você obriga a pessoa a mentir. Obriga, porque se falar a verdade, primeiro, você não vai acreditar. Mas só isso, nós, pronto, já levantou suspeito. Nossa, mas onde você achou essa peixinha? Já está levantando suspeito. Então, não pergunte. Não pergunte. Não nos interessa. Você vai comprar? Não. Então, para que você vai perguntar? Não é verdade? Isso é de suma importância. Não fale alto ou grite o nome de alguém, especialmente depois do culto, e não buzine o carro para ir embora. Gente, às vezes acaba o culto 8h30, 9h, 9h30. Aí do lado de fora, fulano! Bibi, bibi. Os vizinhos ficam tão irados com isso, que é trágico. Você não tem que despedir de ninguém buzinando. Você já despediu lá dentro da casa, com um abraço, com um aperto de mão, pronto. Do lado de fora, fale baixo, respeite a vizinhança. Porque depois que você for embora, quem vai ouvir são os moradores da casa, que vão morrer de vergonha. Um dia na minha casa, a reunião terminou 11 e tantas da noite, e nós éramos lá, tinha lá na minha, talvez uns 8 ou 10 carros. Todos eles buzinaram antes de sair. E o meu vizinho já estava dormindo, e eu vi quando ele acendeu a luz e abriu a janela. O que está acontecendo? Isso é terrível, não faça isso nunca. Toda despedida deve ser feita dentro da casa. Não peça para alguém ligar ou desligar a televisão. Se você chegou, a televisão está ligada. É muita falta de educação. Você pode desligar a televisão, por favor? Não. Como é que eu faço para ele desligar a televisão? Eu começo a conversar baixinho, baixinho. Inicialmente, ela começa a baixar o volume, e você vai baixando. E ela vai baixando até que chega um momento, ela vai, desliga isso aí. Aí você fala com naturalidade. Nunca sente de frente para a televisão. Você chegou, a televisão está ligada, você fica do lado da televisão ou de lado olhando para as pessoas, não olhando para a televisão. Porque se você chegar e ficar olhando para a televisão, ela não vai desligar, porque pensa que você está gostando. Então, é uma questão estratégica. Caso você leve, isso aqui é fundamental, você leve um amigo que não é conhecido da família, um amigo seu, que a família não conhece, que não conhece a família, você leva, nunca deixe esse amigo sozinho em lugar nenhum. É a mesma coisa você trazer na minha casa uma pessoa estranha. E, de repente, essa pessoa estranha vai no banheiro, vai ali. Pode ser a melhor pessoa do mundo, eu não sei. E eu não quero que a minha casa fique exposta. Quando eu convidei na minha casa, eu convidei meus amigos, meus irmãos, não gente estranha. Agora, se você vai levar, então você tem que apadrinhar, tem que ficar com aquela pessoa onde ela fala, quero mais, vou contigo na cozinha. Queria o banheiro, eu vou contigo, vou te mostrar onde é, eu vou contigo até ali. Você tem que acompanhar. Aliás, são os moradores da casa que convidam visitantes, não membros da igreja que levam visitantes. Eu vou, mas eu não levo nenhum visitante para a casa de ninguém, porque eu não tenho o direito de pôr dentro da casa dos outros pessoas que elas não conhecem. Então, são os donos da casa que têm a responsabilidade de convidar quem eles quiserem. E deixa eu dizer algo para vocês. Tem gente na igreja que não gostaria que alguns membros da igreja fossem à casa dele. É um direito que a pessoa tem. É um direito. E eu tenho que respeitar. Por isso, eu só vou na casa das pessoas se elas me convidarem. Se elas não me convidarem, eu não vou.
porque é a casa dela. Não é assim, irmãos, irmãs, vai ter culto na casa, falando, todo mundo está convidado. Não está convidado. Quem faz isso, o pastor que faz isso, o líder que faz isso, está violando o direito da casa. Cuidado. Agora você está começando a entender por que está sendo difícil hoje ter reunião nos lares, né? Não deixe de modo nenhum seus filhos entrarem nos quartos. Eles vão pular na cama, eles vão mexer nas gavetas, né? Ou transitarem pela casa. Tem pai que chega e solta o filho como se fosse a casa dele. Não é. Mantenha-se. Se você levar seus filhos a um culto nos lares, ou ficam todas as crianças num lugar que o líder já preparou, ou você agarra seu filho e prende ele a você. Não os deixe soltos, né? Especialmente não deixa subir nos objetos da casa, nas cadeiras, por favor. Tem pai, que gracinha. Isso não é gracinha. Isso é terrível. É terrível. Você está destruindo a oportunidade de ter mais casas. Agora, tudo isso, gente, é uma questão de ética. Nós, como cristãos, precisamos ser éticos. Observados esses e outros princípios que vocês já sabem, que eu não precisei colocar aqui, nossa visita à casa de alguém será sempre motivo de alegria e prazer, e sempre seremos bem recebidos, e sempre haverá casas abertas para as reuniões. A não observância desses mesmos princípios impedirá que voltemos a realizar culto nos lares, nas casas, como ocorria na maioria das igrejas, né? Outra coisa, nos lares, a liturgia, você não pode levar instrumento elétrico para as casas, gente. Não faz sentido montar aquelas caixas, som, microfone. Isso não procede. Além de ocupar espaço, você está roubando a luz das pessoas e fazendo uma zoeira para os vizinhos. Não é assim que se evangeliza. É assim que se espanta, mas não atrai. Violão sem som, nunca microfone, é a voz natural. Isso é sumamente importante. Ter uma folha de cânticos, porque provavelmente, o nosso povo está viciado, né? Não conhece um cântico de memória, então deve ter uma folha para pelo menos ter um cântico razoável, porque são horríveis os momentos de louvor nas casas, porque ninguém sabe, ou se canta os mesmos sempre, e aí não tem dinâmica, né? Determinar de antemão as pessoas que vão participar, quem vai dar testemunho, quem vai ler a Bíblia, né? Você fala, lê aí para mim. Não, prepara as pessoas. Quem quer dar testemunho? Fala antes, fulano, você pode dar um testemunho hoje, etc. Abra oportunidade para que as pessoas sugiram cânticos, hinos, que as pessoas orem, que elas falem, e você, então, vai realmente ter isso em mente. Alguns cuidados. Nunca elogie os donos da casa na presença das pessoas. Agradeça sem elogiar. Quero agradecer aqui o bispo Jessé, que nos recebe na sua casa. Muito obrigado pela gentileza de abrir, de dar esse tempo. Muito obrigado, bispo. Estamos felizes, agradecidos a Deus. E eu quero orar para que Deus abençoe a sua vida, essa casa. Só isso. Mas o nosso maravilhoso bispo. Pessoal, não. Isso, no lar, além de ser pedantismo, pode soar falso. E se os vizinhos têm problemas com aquele, escuta aí, você fala, esses crentes são todos bobos, não é nada disso. Então, evite isso. Outra coisa, nunca atrase. Lembre-se que você está na casa. Tem que ter a hora para começar e, principalmente, hora para sair. Não é assim, chegou e vou ficar até meia-noite. Não, não. Cabe ao líder pôr todo mundo para fora. Essa é a expressão verdadeira. Pôr todo mundo para fora. Vamos imaginar que você começou sua reunião às 19h30. No máximo, 1h30. Então, 21h, tudo terminado. Às 21h15, nenhuma pessoa mais na casa. E você tem que falar, eu sou o líder. Gente, vamos embora, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, gente. Vamos, tenho que trabalhar amanhã. Você tem que falar isso.
Vamos embora, gente, vamos lá. Não é falar assim, olha o dono da casa, porque o dono da casa vai falar, não, por mim pode ficar. Então, você diz, gente, eu tenho compromisso, vamos, já acabou, vamos, está muito bom, mas vamos embora, vamos embora. Você sempre será o último a sair. E se você sair antes, vai ter gente que vai ficar lá até meia-noite. Ainda mais se ligar à televisão, se tiver um programa que interessa, os homens tiver um esporte, não deixe, não deixe. Parece bom, mas vai acabar com as oportunidades de reunir nos lares. Outra coisa, nunca fale, nunca pregue mais do que meia hora. Lá não é para pregar, nos lares a gente compartilha, a gente explica textos bíblicos, mas não faça isso mais do que meia hora. Ninguém aguenta estar mal acomodado, porque sentar no sofá, de lado, em cadeira, alguns em pé, ouvindo uma pessoa falar mais de meia hora. Não há como isso acontecer. Quem fala isso perde todo mundo. Aí o povo começa a andar e tal, começa a ver celular, e vocês sabem o que vai acontecer daí para frente, né? Algo que é sério, né? Então, qual seria a liturgia? Primeiro você começa com agradecimentos, agradeça aos donos da casa, agradeça às pessoas que vieram, se tiver algum convidado, alguma pessoa pela primeira vez, agradeça. Depois você faça leituras bíblicas, uma ou duas leituras bíblicas, não muito longas. Não pegue as pessoas de sobreaviso assim para lê aí fulano, você não sabe se ela tem facilidade de ler e facilidade de ler em público. São duas coisas. Tem gente que tem dificuldade de ler. Tem gente que tem dificuldade de ler em público. Então, você vai constranger as pessoas, né? Terceiro, faz uma ou mais orações voluntárias e, geralmente, um testemunho pessoal de conversão, de experiência, algo rapidinho. Você prepara essa pessoa antes, fala, você tem 5 minutos no máximo e tal. Aí tem cânticos de adoração, vem a meditação na palavra, né? No final, um cântico de acordo com o que você pregou, ou simplesmente um apelo, e aí, depois disso, é fundamental. Você tem um período de intercessão. Você orar pelos enfermos, orar pelos donos da casa, orar por pessoas que precisam de oração, mas aí tem que ser oração específica. Não é assim, vamos orar por todo mundo. Não, tem um fulano lá. Eu quero que vocês intercedam, minha filha está doente. Então, você vai, chama aqui, põe a mão na cabeça da pessoa ou no ombro, como você tiver liberdade, ora por ela. Alguém mais? Eu estou doente. Chega aqui, eu oro por vocês. Então, esse período é que faz com que as pessoas voltem no próximo culto. Não é a pregação, não é o louvor. É esse momento de intercessão. Por isso, a gente deixa ele para o final. Acabou de orar para todo mundo, canta o último cântico e a oração final. Veja como é simples. Tranquilo, né? Isso é muito, muito fácil. Ok, algumas observações que eu já falei. Bom, isso aí já comentei com vocês, está tranquilo, né? Então, essa é a primeira reunião que ainda hoje ela é feita e nós aprendemos muito com ela e ainda tem que se perpetuar. Muito bem, vamos à segunda reunião, que era feita e hoje não é feita com frequência, pelo menos nas grandes cidades, que são chamados os cultos ao ar livre. Os cultos ao ar livre a gente aprendeu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, que era quando a igreja se reunia numa praça, as pessoas se reuniam ali, e geralmente era uma forma de círculo, o pregador ficava no meio e ele pregava e a igreja cantava. Era uma forma de evangelizar, pregando as boas novas. Era um culto no máximo de meia hora e depois as pessoas iam caminhando aquele grupo para a igreja. Normalmente era feito 45 minutos antes do culto oficial iniciar, né, quando o culto era noturno. Quando o culto passou a ser de manhã, então aí o culto ao ar livre ficou sendo um culto que as pessoas faziam e depois ficava na praça, batendo papo com aqueles que se converteram, com os interessados, etc, etc. Esse culto ele deu muito resultado no passado, muitas pessoas eram alcançadas, mas Satanás começou a destruir esse culto, mandando bêbados,
endemoniados que caíam na rua, e a coisa foi ficando, os crentes foram ficando envergonhados, muita coisa acontecia, depois começaram a levar, primeiro foram os megafones, né, que você apertava assim, falava, depois começaram a buscar luz, aí fazia perto de um bar, de uma padaria, aí puxava luz, aí já começou com instrumento, microfone, aí o pessoal começou a gozar, a rir, a se sentir incomodado, e pouco a pouco a prática desses cultos foi diminuindo, e hoje é muito raro. Agora, gente, esses cultos ainda têm um valor muito grande, que a gente chama hoje de concentração. Então, é muito importante que as igrejas desenvolvam, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, um grande culto ao ar livre. Faça numa praça perto da igreja, num campo de futebol, numa várzea, num trocamento. Leve à igreja e faça um culto muito bom, porque isso mostra para as pessoas a visão da igreja de alcançá-los onde eles estão. Já que eles não vão à igreja, vamos lá. Eu realizei uma vez um culto ao ar livre, meia hora antes de um time da nossa cidade, era pastor Entre Rios, e o entrerriense estava num jogo final, que se ele vencesse, ele conseguiria alcançar os pontos para entrar na Série B do Campeonato Carioca. Então, aí eu conversei com o pessoal do Entrerriense e falaram, não, enquanto o povo fica lá, porque não ia ter jogo, geralmente é um jogo de reservas, ou, enfim, antes do jogo principal, para o povo ir chegando, e como não haveria, eu falei, posso fazer um culto, enquanto o pessoal chega antes do jogo, o diretor do Interriense, que era também que ele falou, seria uma boa ideia, o senhor quer fazer, eu quero. E, gente, era lindo, você está no gramado, o povo chegando, assustado, que nós cantávamos, chorávamos, teve testemunho, eu dei uma palavra, e 15 minutos antes, nós saímos do gramado, e o juiz entraram e o jogo se realizou. Foi interessante, porque a nossa igreja teve na cidade, o jornal comentou, a rádio comentou, porque o jogo foi transmitido. Então, assim, é importante você sair das 4 paredes. Sumamente importante. Porque se você não sai dessas 4 paredes, como que você vai alcançar as pessoas? Jesus não mandou convidar, Jesus mandou ir. Não é isso? Então, eu tenho que ir. Os cultos ao ar livre são fundamentais, importantíssimos, e hoje não se faz porque as pessoas têm timidez, programa não bem elaborado, não vem a necessidade, enfim, dessas coisas todas que eu coloquei na apostila para vocês aí, né? Eu resumo em timidez, evitar a aparência do mal, porque muitos que vão para lá dão mau testemunho, falam, ia querer naquela igreja, não vou lá nunca, né? Falta de bom testemunho dos cristãos, falta de preparo daqueles que dirigem os cultos, que fazem como se fosse na igreja, eles pensam que estão numa plataforma da igreja. E não. Uma concentração ao ar livre, para você ter todo mundo, não pode passar de 40 minutos, no máximo, assim, 1 hora. Se tiver uma... E a liturgia tem que ser simples, cânticos curtos, fáceis que falam de Cristo, de salvação. Testemunho de conversão é sumamente importante, testemunho rápido, de 5 minutos no máximo, músicas especiais, cantores, corais, né, grupo de louvor, e uma mensagem baseada nos evangelhos. As pessoas presentes que forem crentes não devem ficar assim. Eles acham que estão recebendo santo. Sério. Eles acham que a pessoa está com vergonha, está de olho fechado, está com vergonha. Eles não entendem isso. Você pode orar de olho aberto, não é pecado não, especialmente ao ar livre. Os crentes não estão lá. Será que Jesus tem poder? Não, não. Eles estão participando, estão ativos, estão olhando, estão cumprimentando, estão trazendo as pessoas, estão saudando. Ali, ao ar livre, não é lugar de reverência, é lugar de atrair pessoas, envolver as pessoas. Isso é extremamente importante.
né? O som deve ser baixo para não incomodar, não ir além. O cara do som, a pessoa do som tem que controlar para que todo mundo que está aqui ouça bem, mas não perturbe outros. As pessoas que foram cantar no grupão nunca devem usar microfones. Quanto menos falar, melhor, né? Quanto mais atividade, melhor. E sempre, sempre mencione o endereço da igreja. Nós somos da Igreja Metodista Internacional, aqui na rua, a 34, número tal, cultos tal dia, tal hora. Só isso. E vai falando. Nós somos aqui, sempre vão repetir isso, né? Ore pelas pessoas, abençoando. Ao ar livre, na hora de expulsar demônio, está repreendido, diabo. Então, as pessoas, elas tomam isso como agressões. Então, você abençoa, Senhor, salva esse povo, dê alegria em nosso bairro, transforma o nosso bairro em bênção, que as pessoas sejam felizes, que os negócios aqui progridam, que os comerciantes tenham recursos. Isso é fantástico, vai ficar, né, falando outras coisas. Cante alguns hinos tradicionais, tem muita gente que conhecia aqueles hinos, né, antigos, que não se cantam mais. Escolha um, cante para atrair pessoas. E, claro, sempre deve existir dois grupos. Um para formar o grupo dos assistentes, as pessoas preparadas para ficar sem fazer nada, a não ser convidando pessoas ali. Nunca fazer um círculo, sempre em forma de concha. Né? O pregador está aqui, nós estamos aqui. Não fechar, para que, né, o pregador, quem for cantar, tá? Não parecer que está na roda. Então, é muito importante isso. E quando houver algum apelo ou convertidos, ao final do culto, as pessoas se aproximam para conversar, convidá-las para ir à igreja e etc. Tem que se terminar rápido. Nada de enrolação. Oração final. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, se vocês quiserem estar conosco, nossa igreja na rua tal, número tal, nossos cultos são tais, 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 vocês são muito bem-vindos. Ponto final. Né? Dessa forma, você consegue. Agora, o segredo desses cultos, qual é ou quais são os segredos deste culto? Primeiro, você saber escolher um bom lugar. Onde seria um bom lugar? Primeiro, longe de outras igrejas evangélicas, porque é muito ruim você vai fazer um culto ao ar livre na frente ou do lado de uma outra igreja. Isso não faz sentido. Isso é uma agressão à igreja. Se você não tiver outro lugar e você vai fazer ali, é uma praça, é do bairro, mas tem uma igreja ali. Então, o que eu faço? Eu vou ao pastor e falo, olha, nossa igreja está querendo fazer dia tal um culto ao ar livre aqui. O que o senhor acha? Não vejo nenhum problema, o senhor pode avisar a sua igreja que eu falei com o senhor, até falar para a sua igreja que dia tal, quem sabe eles até gostariam de estar conosco. Gente, eu faço isso com padres. Se é em frente a uma igreja católica, eu vou ao padre e falo, seu padre, aqui eu estou querendo trazer o povo, quero alcançar, não é nada contra a sua igreja, nem ganhar seus membros e tal. E os padres me elogiam. Eu lembro que eu fiz um culto numa cidadezinha mineira, que parece que o padre falava mal dos crentes e tal, eu fui lá falar com ele, queria fazer um culto, ele foi lá, falou, não, poxa, eu sou o primeiro pastor que vem falar isso comigo, muito obrigado, se eu puder, até eu estarei lá presente, e foi. Então, assim, é questão de respeito. O melhor é fazer longe, mas se vai fazer perto, se tem outras igrejas, você está na rua, não custa, aliás, custa muito se você não fizer. Vai lá e fala com as pessoas, com os líderes, né? Tem que ser um lugar de fácil acesso, onde as pessoas possam se chegar, onde elas possam se aglomerar sem criar problemas no bairro, interromper via, impedir o ponto de ônibus, nada disso, né? Lugar, eu até vou colocar isso aqui para vocês, para que vocês possam ter claramente isso aí, porque eu sei que está aí na apostila, mas aqui visualizando, você vendo e ouvindo, fica melhor. Longe de outras igrejas, ou, como eu falei, se você vai fazer perto, avise o pastor, o padre, quem for o responsável. Lugar de fácil acesso para as pessoas não crentes se achegarem, porque crente vai em qualquer lugar. Tem que ser acesso fácil para as pessoas não crentes.
lugar que não atrapalhe o comércio, nem o trânsito, lugar de uma grande movimentação de pedestres, isso é fundamental, horário de muita iluminação, né, ao entardecer, à tarde, pela manhã, num domingo, enfim, né, que as pessoas tenham facilidade de ver e serem vistas. E próximo à sua igreja, mais próximo possível da sua igreja, para que quando você convidar as pessoas, elas então estejam prontas lá. Porque o culto ou a concentração ao ar livre é importante. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o recolherás. O culto ao ar livre não dá resultado imediato. As concentrações não dão resultado imediato, mas elas ficam no coração das pessoas, das crianças, dos comerciantes. Tudo que você falar vai ficar gravado na mente. O culto ao ar livre, então, não dá esse resultado imediato. Por isso as pessoas não fazem, não se converteu ninguém, estamos lá igual bobo na rua. Não. A mensagem foi lançada, é como lançar o pão sobre as águas. E esse pão vai ser recolhido. Agora, esse texto tem algo muito real. Quando você lança o pão na água, o que acontece? Ele desfaz. Não é? Você já colocou pão na água, ele some. Como é que você vai recolher pão? Esse é um milagre do culto ao ar livre. Aparentemente, você perdeu o seu pão. Mas a Bíblia diz, depois de muitos dias, você vai recolher. Olha só, você vai recolher o quê? O teu pão. Isso é fantástico, né? Glória a Deus, porque Deus tem isso para nós, né? Bom, algumas perguntas vocês devem ter, e se as tiverem, por favor, me escreva, me mande, e com muito prazer nós vamos dialogar. Hoje, então, falamos só sobre essas duas reuniões. Eu resolvi ter uma aula só para isso, porque eu gostaria, como bispo da igreja, que nossas igrejas pudessem retomar tanto o culto nos lares, ou reunião nos lares, ou células, como você quiser chamar, de uma forma que todos possam participar e as casas possam ter prazer em receber os membros da igreja, quanto concentrações, reuniões ao ar livre, que podem ser feitas no domingo à tarde, no sábado, num feriado, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou uma vez a cada 3 meses, ou uma vez por ano, que não está se fazendo, quem sabe, né? O importante é que essas reuniões retornem à vida da igreja, tá bom? Então, qualquer coisa, estamos às ordens. Que Deus abençoe, que esta aula possa ter te ajudado, aberto os teus olhos, para que a gente possa fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus quer para alcançar vidas e para glorificar o nome dele. Na próxima aula, vamos dar sequência, mas que por aqui tenha um dia, uma noite, uma semana muito abençoada. Amo muito vocês e até a nossa próxima aula.